Oi, pessoal! Estamos aqui então para a nossa última aula, Jogos Teatrais e Planos de Ensino, certo? Então vamos a ela. Hoje nós vamos falar sobre jogos de salão para aquecimento, sobre a importância aí dos grandes nomes para a pedagogia teatral, que é a Viola Spolin, nos Estados Unidos, e Augusto Boal para nós brasileiros, e planos de aula, ensino e sequência didática, coisas super úteis aí para um professor de teatro, certo? Muito bem. Então vamos falar dos jogos de salão, certo? Jogos de salão são aqueles jogos de aquecimento, aquelas brincadeiras que servem para a gente aquecer, para colocar os alunos ali no ritmo do jogo, para ensinar para eles o próprio conceito de jogo, né? Lembrando que eles funcionam mais efetivamente aí com adolescentes, né? Então, para alunos aí acima de 10, 11, 12 anos, né? Jovens, aí os jogos de salão são super legais. Todo mundo tem o seu top favoritos jogos de salão, né? E é claro, assim, a gente não vai parar aqui para fazer uma listagem aí de jogos de salão. Eu acho que o professor de teatro sempre tem os seus jogos preferidos ali, né? Mas muitas vezes a gente não faz uso didaticamente, pedagogicamente deles, né? A gente só joga eles ali no plano de ensino, certo? Então, é interessante a gente pensar que os jogos de salão eles têm essa finalidade, né? Aquecer o corpo, aquecer a capacidade de jogo, aquecer o espírito de equipe e coletividade, né? E é importante também que, se a gente já está trabalhando algum conceito, alguma noção, que a gente vai falar mais para frente de noção aí, aqui nessa aula mesmo, mas dependendo do que a gente for trabalhar, a gente já coloca um spoiler ali, né, no aquecimento, no jogo de salão, né? Então, como fazer com que o jogo de salão já brinque, já dialogue com o que a gente vai trabalhar ao longo da aula, certo? Às vezes a gente faz um jogo de salão por jogar. Aliás, nunca é por jogar, né? Sempre é divertido fazer. Mas a gente joga um jogo de salão que nada dialoga com o que a aula que a gente está propondo. Então ficam momentos bem estanques, assim, né? A gente joga um jogo de salão de correria, de pega-pega, de pega paralítico, enfim. E aí depois a gente simplesmente vai aprender, sei lá, a gente vai, pior ainda, a gente joga um jogo de salão de correria e a gente senta para ler texto. Então a gente não conversa um momento da aula com outro momento, certo? Muito bem. Aí a gente vai falar da Viola Spolin, certo? A Viola Spolin, ela foi uma grande diretora teórica, né, por assim dizer, autora aí do teatro estadunidense e é considerada a mãe da improvisação teatral, né? A Viola Spolin, ela começou como assistente social e ela usou o teatro como ferramentas, né, para auxiliar as crianças ali que ela atendia enquanto assistente social, e ela percebeu que o teatro tinha uma grande potência para criar grupos, para criar imaginação, para criar vínculo, e aí ela começou a desenvolver uma pedagogia baseada no Stanislavski, baseada no Bertolt Brecht. Ela vai criando aí, né, a sua improvisação teatral. E aí ela escreve aí alguns livros super importantes aí que a gente encontra no Brasil, né, traduzido em português. Um deles é a Improvisação para o Teatro, outro deles é o Jogos Teatrais, o fichário de Viola Spolin, que é um fichário mesmo, com vários jogos e atividades que a gente encontra ali também, super útil para um professor de teatro, certo? E aí ela vem com alguns conceitos muito legais, que é sentir tudo que se toca, olhar tudo que se vê e ouvir tudo que se escuta. Não é só a Viola Spolin que vem com a ideia de que quando nós estamos no teatro a gente precisa reaprender a viver a sua própria performance, né? Então quando a gente sobe em cima de um palco, parece que a gente esquece como caminha, como olha, como escuta, e a gente quer representar como caminha, como olha, como escuta de uma maneira meio atravessada, né? Então sente tudo que se toca mesmo em cena, né? Olha, ouve, tranquilo, calma, serenidade. Vai construindo essa tua segunda natureza de cena, mas com verdade, né? E aí, os exercícios da Viola Spolin, não só os exercícios, os jogos de salão, os aquecimentos, mas como também os jogos de cena, né? Os jogos de improvisação, trabalham nesse sentido. Sentir tudo que se toca, olhar tudo que se vê, ouvir tudo que se escuta. E aí ela vai desenvolver esse conceito do POC, que é o Point of Concentration, o ponto de concentração.
Cada jogo, cada exercício, cada atividade, cada aquecimento, a Viola Spolin vai dizer que tem um POC. Né? Então, assim, é um ponto de concentração que o aluno deve focar, como se fosse uma bolinha que ele vai jogar. O famoso jogo da bolinha, o POC é o jogo da bolinha. Esse POC, muitas vezes, dentro de um jogo de improvisação, é resolver um problema único e conciso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma informação, eu tenho que me relacionar com um objeto imaginário, eu tenho que convencer o colega de tal coisa, eu tenho que escutar determinado som. Enfim, cada jogo, cada improvisação vai ter ali um problema a ser resolvido, e esse POC ele faz com que a gente não produza dramaturgia. Ou seja, o que é fazer dramaturgia? É criar uma ceninha, é sofrer em cena, é querer chorar, é querer interpretar. Pode parecer um contrassenso isso, não querer interpretar num jogo teatral. Mas a Viola Spolin fala interpretar no mau sentido, criar uma historinha, criar uma resolução sozinho ali, sabe, sem se relacionar com um colega. Ela fala que confiar no POC é deixar o jogo fluir. Né? Apenas se concentra naquele problema ali e as coisas vêm naturalmente. Não precisa forçar uma atuação, uma interpretação. E aí também ela vai trazer a questão do onde, do quem e do o que. Como a gente vai trabalhar com ponto de concentração num lugar? O lugar é cemitério? O que as pessoas costumam fazer no cemitério? Tem o coveiro, tem a pessoa que chora, tem o morto, tem, né? E o coveiro faz? O coveiro, ele cava a cova, ele depois cobre a cova, ele fica esperando. Então, como a gente vai focar esse ponto de concentração só nessas ações do coveiro? E como a gente vai comunicar para o espectador que a cena está acontecendo num cemitério? Então, assim, só nesse pequeno exemplo ali a gente já falou dos 3 pontos, né? O onde, o cemitério, quem, o coveiro, o que, o funeral, certo? Então, como a gente vai trabalhando o ponto de concentração em cada um desses 3 elementos a partir de uma improvisação teatral. Muito bem, pessoal. Vamos falar do Augusto Boal. Né? Eu falei ali anteriormente que para nós brasileiros o Augusto Boal é um grande nome, né? Quando a gente fala da pedagogia teatral e desses jogos para desenvolver o ator, mas eu estava errado, né? O Augusto Boal ele é super conhecido mundialmente, né? Muito mais que no Brasil, inclusive, né? Tem um episódio dos Simpsons que eles estão assim com livros de teatro, uma pilha de livros de teatro, né? Tem Stanislavski, Brecht e o Augusto Boal. É um grande nome do teatro mundial, né? Para nossa sorte aí, brasileiro. Né? Augusto Boal é um livro muito interessante dele, que é o Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, e também tem os Jogos para Atores e Não Atores. Né? Ele vai falar, né, com outras expressões ali, o que a Viola Spolin falou. Né? Então, ele vai falar de uma descolonização do corpo. Então, a gente desenvolveu uma maneira de caminhar, uma maneira de falar, né, que é um corpo colonizado, segundo Augusto Boal. Então, a ideia dos exercícios, ou dos exercícios, como ele fala, são de descolonizar esse corpo. E aí ele vai dizer ali que o teatro trata-se de ver e ser visto. A gente investir nessa arte da comunicação e da visão, a gente concentrar na leitura do jogo, na leitura do que os atores estão interpretando, e é claro, né, da questão de ser visto, como eu comunico com efetividade o que eu quero comunicar, e para isso eu preciso de um corpo descolonizado, um corpo sensível, certo? Muito bem, e aí, só a título de informação, né, o Augusto Boal vai desenvolver esses tipos de teatro aqui, né, é o teatro imagem, o teatro fórum e o teatro invisível. Né, o teatro imagem é como a gente se relaciona e como a gente efetivamente lança mensagens, sobre as imagens que a gente cria, como a gente transforma um conceito, uma palavra como solidariedade, violência, opressão, medo, numa imagem. E aí o Teatro Fórum, que é uma das suas criações mais famosas, né, que vai ser, por excelência, o teatro do oprimido. Né? Então, atores interpretam uma situação de opressão, apresentam essa situação de opressão para uma plateia, e aí eles repetem a cena, fazem mais uma vez. Só que nessa repetição, qualquer pessoa da plateia pode assumir o lugar da pessoa oprimida e tentar ali se livrar da opressão, enquanto que os atores e atrizes que fazem a cena vão improvisar também formas de manter aquela pessoa oprimida ali dentro daquela opressão. E aí
a pessoa que está improvisando ali, né, tem que se ver livre, de certa forma, dessa opressão. O objetivo desse teatro fórum é fazer com que aquela comunidade, aquela plateia ali, crie estratégias diferenciadas em relação àquela opressão. E o teatro invisível é fazer ali nas ruas da cidade, nos trens, nos metrôs, né, situações também, situações politizadas, situações políticas de opressão, mas sem que a plateia saiba que é teatro. Então, se a gente fosse ser superficial, né, é uma pegadinha. Claro, não se fala depois, né, que foi uma peça, é uma situação de opressão que é interpretada ali pelos atores e as pessoas, a maioria das vezes, vão intervir, né, e aí os atores também têm que improvisar e levar aquela situação até o seu limite, certo? Até os limites mais improváveis aí, né? A gente não vai conseguir esmiuçar tanto aqui, mas a gente indica que se pesquise sobre o teatro invisível de Augusto Boal. Muito bem. Agora vamos pensar num plano de ensino, certo? Aí, munidos dos estudos sobre a Viola Spolin e Augusto Boal, como seria um plano de ensino no nosso mundo ideal, né? Sempre pensar em objetivo, gente. Os dramaturgos pensam em objetivo, os atores pensam no objetivo, o encenador. Então, o professor de teatro também tem que pensar no objetivo. O que eu quero com aquela turma, com aquele grupo de jovens, adolescentes, né, com os meus educandos? Onde eu quero chegar? E aí eu vou passar pelo desenvolvimento de noções. O que são noções? Noções é o equivalente teatral à ideia de conteúdo. Por que não chama de conteúdo? Digamos que eu quero desenvolver o conteúdo de contracenação, ou de espaço de cena, ou de dramaturgia, ou de personagem, ou de composição física, ou de projeção vocal. Enfim, são várias coisas que a gente pode trabalhar com uma turma, certo? Vários conteúdos. Só que a gente não chama de conteúdo porque o conteúdo ele sugere uma matéria que é estanque, que não tem modificação, que é um aprendizado que o professor ele vai transmitir e os alunos vão absorver. E aí a ideia de noção, que é cunhada aí pelo professor gaúcho Gilberto Icli, no livro Teatro e Construção de Conhecimento, a ideia de noção ela é um pouco mais flexível. Por quê? Porque aquele grupo de jovens ali vão trabalhar aquela noção de contracenação e aquela noção só vai fazer sentido para eles porque é uma coisa prática que só acontece quando é feita no espaço, no tempo. Não é um conteúdo estanque. E só faz sentido para aquele grupo porque em outro grupo eles entendem contracenação de uma outra forma. Né? Então, assim, o teatro, o conhecimento teatral, ele só existe nos corpos, nas vozes, no momento aqui presente. Não tem como a gente desenvolver uma outra coisa, a mesma coisa em outro grupo, porque são outros corpos, outras experiências, outras vivências. Vamos trabalhar clown, vamos trabalhar a arte do palhaço. E aí a gente vai trabalhar a arte do palhaço, aquelas piadas, aquele tipo de humor, aquela energia, vai fazer sentido naquele grupo de jovens ali da periferia de Porto Alegre. Né? Daqui a pouco eu vou trabalhar no Nordeste, eu vou trabalhar fora do país, eu vou trabalhar com outra classe social, com outra faixa etária, e a arte do clown vai ser diferente para aquelas outras pessoas ali. Então, daqui a pouco faz um encontro desses dois grupos, vocês vão perceber que eles vão entender a arte do palhaço de formas diferentes. Nem que as diferenças sejam sutis, mas é sempre diferente. Por isso é chamado de noção. Então, eu vou desenvolver, eu vou escolher a noção que eu vou querer desenvolver. E aí eu também não tenho aquela pressão, né? Tem que ser assim. Porque é a arte, né, gente? A gente não sabe os lugares que a gente vai chegar. Se a gente está ensinando matemática, a gente sabe ou não dizer se um aluno sabe o que é progressão aritmética, enfim. Mas se a gente está desenvolvendo teatro, como a gente sabe que o aluno desenvolveu ou não a questão da contracenação? E se ele entendeu de um jeito muito específico e particular, que faz parte daquele grupo? Enfim, é o desenvolvimento da noção. E a gente vai pensar nos planos de aula, ou seja, cada aula ali tem um objetivo de trabalhar de um certo modo, né, esse conceito, essa noção. E aí, no final das aulas que a gente tem, seja um ano de aula, 6 meses ou uma oficina curta, a gente vai chegar ali naquela noção pretendida e a gente vai chegar nessa noção pretendida através da sequência didática. O que é a sequência didática? A sequência didática é uma atividade que a gente faz com um grupo que tem uma certa progressão de dificuldade e todas somadas têm o objetivo de desenvolver aquela noção, certo?
Muito bem. Aí tem alguns conteúdos do teatro, né? E algumas possíveis noções aí que a gente pode desenvolver com os alunos, né? Ali no campo da dramaturgia, ali tem a questão da ideia, do Aristóteles, da questão do diálogo, a jornada do herói, personagem, a atuação, né? Tem outras noções a serem desenvolvidas na composição, na temática, na sonoridade. Vocês vão ver que essa planilha ela tem alguns pontos ali em aberto. E é interessante que a gente deixe alguns pontos em aberto para a gente planejar em cima do que a turma traz. Daqui a pouco a turma, sei lá, tem gosta de hip hop, ou a turma ela vem com uma referência de um filme muito específica, ou de uma linguagem muito específica, né, de um acontecimento ali, algo que ocorreu, né, naquela comunidade, naquela turma. Então, como a gente também engloba juntamente com os nossos planos o que a turma traz, certo? Aí a questão do desenvolvimento das noções, né, as possibilidades de noções, a trabalho coletivo é uma noção, ações físicas, segundo Stanislavski, é outra noção, espacialidade é outra noção, fisicalidade é outra noção. Exemplos aí de noções que a gente pode construir junto aos nossos alunos. E aqui um exemplo de sequência didática que tem a ver com a questão da fala, né? Como os alunos eles falam um texto dramático contracenando, trocando, como a gente desenvolve essa noção através, né, de uma sequência didática. Então começa lá com o jogo da bolinha, joga a bolinha um para o outro, daqui a pouco eles jogam a bolinha um para o outro falando palavras, né? Então palavras que se conectam, árvore, madeira, casa, janela, vidro, copo, vão jogando a bolinha, uma brincadeira descontraída, leve. Daqui a pouco eles começam a fazer isso em movimento, né? Caminhando pela sala jogando a bolinha, vai ficando mais difícil, mais complexo. Daqui a pouco começa a correr, daqui a pouco tem pausas, né? A gente pode ir inventando em cima disso, né? E aí daqui a pouco começam a brincar com uma bolinha imaginária. Não existe mais a bolinha real, a bolinha imaginária, né? E tocando as palavras. Daqui a pouco toca só as palavras, sem a bolinha, né? Joga a palavra um para o outro sem precisar jogar bolinha ou sem ter bolinha imaginária. E daqui a pouco a gente vai trocando essa palavra por frases, né? E aí a gente substitui essas frases por texto dramático de dois personagens. E aí a gente tem, né, uma cena no final do jogo. Porque essa contracenação não é só simplesmente ler o texto, mas tem um jogo, tem uma brincadeira, tem a questão de jogar a palavra um para o outro, jogar a frase um para o outro, de como eu vou receber essa frase, enfim, né? Então a sequência didática nos dá uma ideia ampla aí da noção que a gente quer desenvolver com as crianças, né? E aí é sempre importante esse momento de avaliação, um momento de troca e reflexão ali, né? Da gente perceber, tínhamos esse objetivo de alcançar essa noção, chegamos, né? O que vocês levam desse curso, o que vocês levam dessa oficina, o que tocou vocês, qual a dificuldade que vocês tinham, que vocês acham que vocês superaram ou não superaram. O momento de avaliação sempre é importante pensar sobre o processo, certo? E aí a gente pensar nesse fim do processo é sempre como um marco, né? O que a gente evoluiu, que aprendizado que a gente teve, a gente fez uma encenação, a gente fez uma peça, a gente mostrou para uma plateia, os objetivos foram alcançados. Era isso, né, gente? Então, muito obrigado a vocês que acompanharam esse curso até aqui. E aí a gente vai ficar com uma frase do Augusto Boal. A teatralidade é essencialmente humana. Todo mundo tem dentro de si o ator e o espectador. Representar num espaço estético, seja na rua ou no palco, dá maior capacidade de auto-observação. Por isso é político e terapêutico. Frasezinha do Augusto Boal. Pessoal, muito obrigado, gente, por nós estarmos chegando até aqui no final desse curso e até a próxima. Dúvidas? Cursos de teatro efêmeros no Instagram. Ali nosso e-mail, né? efemerosteatro@gmail.com. Estamos sempre à disposição de trocar ideias, de evoluir a arte teatral. Grande abraço, até a próxima.